Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o pastor André e convido você a vir comigo nesse estudo de Atos capítulo 2. Rogo a Deus que nos dê a paz de Cristo e a presença do Espírito Santo para que compreendamos a sua palavra. Este capítulo é central para compreendermos o que significa ser igreja cristã, um evento e duas experiências cruciais que marcaram de forma inquestionável e definitiva a identidade cristã. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo, que se desdobrou numa experiência de comunhão da primeira comunidade cristã. Primeiro, comunhão íntima com Deus, mas também uma comunhão fraterna e íntima entre os irmãos da fé. Os discípulos estavam em Jerusalém seguindo uma ordem de Jesus. Ao se despedir dos discípulos, ele diz: vão para Jerusalém, lá esperem até que Deus cumpra o que prometeu e envie o seu Espírito Santo. Eles estavam, então, naquele momento, na festa de Pentecostes, uma das grandes festas do Antigo Testamento, do período da primavera, certamente a maior logo após a festa da Páscoa. Pentecostes, como o nome diz, Pentecostes, 50 dias após a festa da Páscoa, era a festa da colheita de trigo, conforme podemos ver mais detalhes em Levítico 23 e Deuteronômio 16. Era uma festa importante para os judeus. Quem podia, tinha recursos financeiros, ia para Jerusalém oferecer sacrifícios. Lá estão os discípulos reunidos e o texto diz então que estavam no mesmo lugar. Que lugar é esse? O primeiro capítulo já nos fala de outros encontros, especialmente um encontro, e então deve ter sido lá nesse mesmo local, que comportava um grupo grande, porque Atos 1,15 já nos diz que era um grupo de aproximadamente 120 pessoas. E então, de repente, um vento muito forte, um som como de um vento muito forte. A palavra espírito, pneuma ou ruach, grego e hebraico, também significa um vento, sopro, fôlego. E aqui então, esse vento muito forte estava indicando a presença, a manifestação do Espírito Santo. E esse vento muito forte provocou um barulho que chamou a atenção de todos. Diz o versículo 2 que eles estavam sentados. É isso que o termo grego fala. Estavam assentados confortavelmente. Portanto, nós podemos imaginar uma situação de passividade. Eles estavam sentados, conversando. Não estavam, por exemplo, como era hábito dos judeus, em pé, com as mãos levantadas, orando e clamando. E isso, então, nos faz pensar justamente quem é o ator principal aqui nesta festa de Pentecostes, nessa manifestação do Espírito Santo. O versículo 3 fala em línguas de fogo. O fogo é símbolo da presença poderosa e gloriosa de Deus. Tanto no Pentateuco quanto nos livros dos profetas, esse elemento aparece muito firme. Êxodo 3, Êxodo 19, ao pé do Monte Sinai, se enxerga o fogo que é a presença de Deus. E os profetas também, Isaías no capítulo 66, em Ezequiel no capítulo 1, falam então desse fogo como a presença de Deus. O texto no versículo 4 diz que todos viram essas chamas. Todos quem? Seriam apenas os 12, como inicialmente a gente pode imaginar, porque diz que Pedro se levantou junto com os 11, mas não. A partir da leitura do primeiro capítulo, nós entendemos que ali havia realmente aquele grupo maior de 120 pessoas reunidas. E aí, então, a gente vê que esta manifestação, ela vem de repente, veio como um vento forte, e eles estavam sentados. Judeus oravam em pé, mas no momento que o Espírito Santo veio, eles estavam sentados. Eles, então, foram pegos de surpresa, inesperadamente. E não é que eles não estavam esperando o cumprimento da profecia, eles conheciam a promessa feita por Deus através de Joel, e também eles se lembravam daquilo que Jesus havia pedido a eles no momento da despedida, que eles permanecessem em Jerusalém. A verdade é que eles não sabiam quando aconteceria.
E é significativo que acontecesse naquele momento em que eles estavam sentados. Eles estavam em Jerusalém para a comemoração dessa festa de Pentecostes. E parece-nos que naquele ano a festa bombou. Muita gente dos mais variados locais, países distantes, estavam ali em Jerusalém. Os judeus da diáspora, descendentes daquelas 11 tribos que foram levadas para o cativeiro na Assíria, também aqueles que foram para a Babilônia e não retornaram para Jerusalém, mas que agora, naquele ano, em cumprimento aquilo que Deus exigia deles, estavam para a festa da colheita em Jerusalém. E nós lemos, é muito claro, eles estavam sentados. Então o Pentecostes não é resultado do esforço humano, mas é uma ação de Deus, do jeito que Ele quis, na hora que Ele quis, no tempo em que Ele determinou. Ele enviou o seu Espírito Santo. Ele cumpriu a promessa que fez através de Joel. E é importante enfatizar isso porque muitas vezes os cristãos querem determinar a forma como Deus deve agir, querem dar ordens a Deus, exigir alguma manifestação do Espírito Santo, mas não há qualquer amparo bíblico para esta prática. Nós podemos sim supor que o Espírito Santo se manifestou outras vezes. Tanto é que em Atos capítulo 8, nós vamos ler lá que Simão, o mágico, que fazia feitiçarias e era respeitado pelos samaritanos, ele queria receber esse poder, né? Ele quis pagar para receber o poder de abençoar e conceder o Espírito Santo. Diz assim, ó, versículo 18, Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Então, é sabido que o Espírito Santo se manifestou outras vezes, mas não por ordens humanas, não por vontade humana, mas unicamente porque era a vontade de Deus. Lucas, nesse texto, deixa bem claro que ele quer colocar este evento da manifestação do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, como cumprimento dessa promessa feita por Deus. Pois então, por isso é decisivo a gente entender isto não como uma ação humana, mas como uma ação divina. E Lucas então entende esta manifestação no Pentecostes como o início da igreja cristã. E não apenas o início da igreja cristã, mas o início de uma grande missão mundial, que é o cumprimento daquela grande comissão que Jesus tinha dado aos seus discípulos, ide por todo o mundo. E as pessoas, então, que ouvem esse testemunho de Pedro e dos apóstolos, são, então, o povo de Israel que estava na diáspora e representantes ali de todas as nações do mundo. A ação do Espírito Santo, então, tem como objetivo central a Igreja de Cristo. Estabelecer em bases sólidas esta igreja que era a comunidade que seguiu Jesus e permaneceria levando o Evangelho, e através desta comunidade Deus continuaria operando os seus atos maravilhosos. É importante aqui a gente lembrar de Babel. Na Babel, por conta do pecado humano e da desobediência, Deus confunde as linguagens das pessoas e as pessoas não se entendem mais. Agora, em efeito contrário, Deus vai ao encontro de todas as pessoas e fala na sua própria língua as belezas do Evangelho. Pentecostes, então, foi algo único no sentido de marco inicial da existência da igreja cristã. Antes do Pentecostes não havia igreja, havia discípulos, havia seguidores, mas não havia esta eclésia, do termo grego, que significa assembleia, reunião. E esse termo, assembleia, nos lembra o Antigo Testamento, quando o povo de Deus também se reunia na Assembleia dos Israelitas. A igreja agora toma o lugar de Israel, pois Israel rejeitou o Messias. Fica evidente para nós, então, que a ação do Espírito Santo não pode ser dissociada da presença de Jesus. O Espírito Santo é Jesus em ação na continuidade deste ministério. O ministério iniciado por Jesus nos evangelhos tem continuidade agora
neste livro chamado de Atos dos Apóstolos. O objetivo, então, do Espírito Santo é capacitar esta igreja para a missão. É a ação do Espírito Santo através dos cristãos que produz o ato missionário. Por isso, não é errado, é muito acertado dizer que o livro pode ser chamado também de Atos do Espírito Santo. Mas e sobre esse fenômeno que temos aí, este falar em línguas, o que pode ser dito? A teologia chama esse fenômeno de glossolalia. E o que podemos entender é que esse primeiro Pentecostes cristão foi uma experiência estática, ou seja, ela foi bem definida naquele momento. E ele tem uma característica que diferencia de todos os outros fenômenos narrados no Novo Testamento e também que vemos por aí em muitos momentos. Aquela glossolalia presente em Atos 2 foi que Deus permitiu aos apóstolos falar nas línguas conhecidas daqueles judeus religiosos que estavam em Jerusalém. Judeus vindo de todas as partes do mundo conhecido. Judeus de nascimento ou convertidos ao judaísmo. Então, se olharmos, por exemplo, outros textos do Novo Testamento, vamos conseguir diferenciar, distinguir bem esses eventos de glossolalia. Enquanto Atos 2 é o cumprimento da promessa feita por Deus através de Joel, os outros momentos em que a glossolalia, a manifestação de línguas, é algo diferente. Lá, por exemplo, em 1 Coríntios 14, quando Paulo fala sobre isso, ele está se referindo a um evento de falar em línguas ininteligíveis, que tinham como objetivo a edificação individual, e não a edificação da igreja. E Paulo, naquele momento, precisa interferir, e ele cita vários dons do Espírito Santo, e lá no meio ele enumera também o dom de línguas, como se ele tivesse a vontade de minimizar este dom em detrimento aos outros dons ali presentes. Por isso a igreja luterana não busca esses dons espirituais como o dom de línguas, sabendo que o que nós precisamos saber para nossa revelação, para nossa edificação, já está narrado no Novo Testamento. Pentecostes, então, era a segunda grande festa do ano judaico. Era a festa das primícias da colheita de trigo, em que o povo oferecia a Javé, a Jeová, ou Yahvé, aquilo que de mais importante eles escolheram, as primícias. E ela tinha uma relação muito importante com o Antigo Testamento. Esta festa das primícias se associava ao sacrifício de Noé, né? Era, por assim dizer, uma renovação da aliança feita com Noé e também depois com Moisés lá no Monte Sinai. Todos selados com um sacrifício. Foi, portanto, um fenômeno sobrenatural, não era algo desejado pelo ser humano ou ordenado pelo ser humano, mas um sinal da presença de Deus através do Espírito Santo, que distribuiu sobre eles o dom de falar nas línguas inteligíveis e que comunicou o Evangelho àquelas pessoas ali presentes. Muitos judeus que estavam em Jerusalém, que eram judeus da diáspora, que estavam ali, eles estavam esperando a vinda do Messias. E eles agora puderam ter a experiência de ouvir um testemunho acerca desse Messias. Não como um testemunho de terceiros, que falou de um certo Jesus, mas através dos discípulos, testemunhas oculares que falaram, e pelo que nós vimos em seguida ali no discurso de Pedro, que de fato aquele Jesus era o Messias prometido, aquele Messias que deveria vir para salvar o povo, mas que foi desprezado pelo povo. Portanto, aquele evento colocou o ponto inicial da igreja cristã, o ponto de partida do grande comissionamento.
É interessante que entre os países ali citados nos versículos 9 a 11, né, a parte, a média, ali estão muitas regiões que vão ser evangelizadas por Paulo e que vão aparecer aqui justamente no livro de Atos, né? Ali se inicia, por exemplo, com 3 países do leste do Império Romano, os partos, medos e elamitas, que eram regiões que foram visitadas pelo apóstolo Paulo, né? Quando cita a Mesopotâmia, não era um povo em si, mas uma região que foi também visitada pelos apóstolos. E assim também vários outros territórios do Império Romano, Capadócia, Ponto, Ásia, são províncias romanas que foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Portanto, quando vamos estudar mais adiante as viagens de Paulo, né, é o cumprimento dessa promessa de ir a todos os povos e evangelizar, uma promessa que foi feita ali em Atos 2, esse texto que estamos estudando. A multidão não entendeu, ficou querendo saber o que era aquilo, né? Alguns até acharam que era embriaguez, não estavam entendendo, mas esta dúvida deles é o gancho para trazer à tona aquele belo discurso do apóstolo Pedro. E mais uma vez, Pedro é o porta-voz daquele grupo dos apóstolos. Ele tem uma postura idêntica ao profeta do Antigo Testamento que se levanta e fala ao povo de Israel. Agora, a nova Israel, que se tornou a igreja, o povo de Deus agora, os cristãos são o novo povo de Israel. E aquele discurso foi um ato fundador da igreja. Veja a palavra, a mesma palavra que é Jesus, o verbo que se encarnou e veio habitar entre nós, esta palavra é proferida por Pedro. E essa palavra sempre aponta para Jesus. Por fim, muitos se converteram pelo testemunho de Pedro. Pedro, que citou o Antigo Testamento para confirmar que aquele Jesus era o Messias, citou o texto de Joel, depois citou os Salmos de Davi, e denunciou como aquele povo mau, governado por lideranças religiosas, mas pregou Jesus numa cruz. E aí ele cita os milagres e prodígios, as várias coisas que Jesus tinha realizado no meio do povo para indicar como sinal do reino de Deus, como ele de fato era o Messias enviado, mas eles o rejeitaram, eles o crucificaram. Então, muitos creram. Eles dizem, o que nós faremos? O que nós podemos fazer, já que o nosso povo rejeitou o Messias, já que as autoridades religiosas rejeitaram Jesus como Salvador? E aí Pedro diz, afastem-se deste povo mau. E aí diz o texto bíblico que mais de 3.000 pessoas, ou cerca de 3.000 pessoas, se converteram e se juntaram ao grupo dos discípulos. Diz que eles passaram a viver de modo diferente do que aquela geração má. Diz o texto bíblico o seguinte, muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. De uma religião egoísta, que beneficiava apenas aqueles que podiam dar o dízimo e se aproximar de Deus pelo cumprimento da lei, agora eles se convertem a uma religiosidade genuína, baseada no Antigo Testamento, de amor a Deus e ao próximo, e exercitam este amor ao próximo neste ato de partir o pão e fazer juntos as orações e a ceia e as refeições em conjunto. Aqui ainda não fala, vamos ver nos próximos versículos, do que foi a experiência da primeira comunidade cristã. E o que foi essa experiência? Que os apóstolos, a partir da ação do Espírito Santo na vida deles, continuaram
naquele ímpeto missionário de testemunhar, e o Espírito Santo agindo através deles fazia muitos milagres e muitas maravilhas, mostrando que eles estavam ainda cheios de temor ao Senhor. As pessoas estavam cheias de temor ao Senhor. E isso era o grande testemunho. A partir desse grande testemunho, muitas outras pessoas passaram a reconhecer Jesus como esse Messias. E essas pessoas que queriam viver de uma maneira diferente, já não queriam viver mais como antes. E elas continuavam, como diz o versículo 44, né? Essas pessoas que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros os que tinham. Vendiam as suas propriedades e as outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Dividiam os seus bens, repartiam segundo a necessidade de cada um. Não era simplesmente pega 10, divide por 5, 2 para cada um. Não, era segundo as suas necessidades. Se havia necessidade, essa pessoa recebia para suprir a sua necessidade. E baseado em que estava esse relacionamento? Isso não podia surgir do nada. Isso não é uma obra humana como um novo regime de produção capitalista ou socialista acontece. Ao contrário, eles desejavam estar juntos porque eles se reuniam em torno da palavra de Deus. Diz o versículo 46, todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. A base disso, portanto, era a ação do Espírito Santo através da palavra de Deus. E diz o texto que o Espírito Santo continuava se manifestando e através daquele testemunho, através dos milagres e prodígios que eles realizavam, mais e mais pessoas iam sendo acrescentadas ao povo de Deus. Estimados irmãos e irmãs, permaneçamos firmes no Espírito Santo. O Espírito Santo que agiu em nós a partir do nosso batismo ou a partir do momento que a palavra de Deus agiu em nosso coração. Nós talvez hoje, pelas questões históricas, não conseguiremos mais repetir essa experiência de ter tudo em comum como tinha aquela primeira comunidade cristã. Mas este exemplo deve nos inspirar a abrir mão dos nossos bens se houver irmãos necessitados. É importante transcender a essa nossa vida material e lembrar que daqui nada levaremos, mas que, a exemplo daquela primeira comunidade cristã, Deus nos deu os nossos bens e os nossos dons para servir o nosso próximo. Era esse o espírito daquela primeira comunidade cristã. Que seja esse também o espírito a nos guiar na nossa caminhada de fé, enquanto igrejas, enquanto cristãos individualmente, testemunhando até o dia que o Senhor voltar. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.